Então nós vamos continuar aqui com a profecia. Esse livro do Profecias do Fim do Mundo é um livro que é necessário cada católico ter, porque ele é um livro que reúne as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. E nesse livro aqui você vê o que já aconteceu, porque algumas profecias estão em curso, tem coisas que já aconteceu, tem outras que estão acontecendo agora e tem outras que vão acontecer ainda, né? A grande maioria não vai acontecer, ou está acontecendo agora, está começando, muita gente não está vendo porque não conhece as profecias do fim do mundo. Então, esse livro tem na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, um investimento aí na sua igreja doméstica necessário. A gente estuda aqui um trechinho por vez, estamos chegando na metade ainda, mas nada como ter um livro na mão, né? O livro na mão é o livro na mão. Vamos ver então aqui. Nós estamos com a beata Elizabeth Canori Moura, que viveu de 1774 a 1825. Contemplei aqueles bons cristãos que se refugiaram sob aquelas árvores misteriosas na forma de belos cordeiros, confiados aos cuidados e vigilância de São Pedro, seu bom pastor, testemunhando-lhe a mais humilde e respeitosa obediência. Assim que São Pedro, príncipe dos apóstolos, reuniu o rebanho de Jesus em um lugar seguro, ele subiu ao céu, acompanhado por legiões de anjos. Mal desapareceram, o céu cobriu-se de nuvens tão densas e sombrias que era impossível olhar para elas sem desânimo. De repente rompeu um vento tão terrível e violento que seu barulho parecia o rugido de leões furiosos. O som do terrível furacão foi ouvido em toda a terra. O medo e o terror atingiram não apenas os homens, mas também os animais. Todos os homens se levantaram uns contra os outros e se mataram uns aos outros sem piedade. Durante esse conflito sanguinário, o braço vingador de Deus atingirá os ímpios e em seu grande poder punirá seu orgulho e presunção. Deus empregará os poderes do inferno para o extermínio dessas pessoas ímpias e heréticas que desejam derrubar a igreja e destruí-la até seus alicerces. Esses homens presunçosos, em sua louca impiedade, acreditam que podem derrubar Deus de seu trono, mas o Senhor desprezará seus artifícios e, por um efeito de sua mão onipotente, punirá esses ímpios blasfemadores, dando permissão aos espíritos infernais para que saiam do inferno. Inumeráveis legiões de demônios invadirão a terra e executarão as ordens da justiça divina, causando terríveis calamidades e desastres. Eles devem atacar tudo. Eles devem ferir pessoas individuais e famílias inteiras. Devastarão propriedades e produções alimentares, cidades e aldeias. Nada na terra será poupado. Deus permitirá que os demônios firam com a morte aqueles homens ímpios, porque eles se entregaram aos poderes infernais e formaram com eles um pacto contra a Igreja Católica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, só marcar que eu parei aqui. Aqui tem bastante material, tem que ler certinho com vocês para ver onde vai parar. Parei aqui, aí a próxima vez a gente continua daqui. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós estamos vendo aqui, o que são os 3 dias de escuridão, a destruição que vai acontecer nos 3 dias de escuridão. Aquele rebanho que estiver sob o cuidado de São Pedro será protegido. Você lembra, os maus terão, os ímpios e iníquos, a marca da besta. 3/4 da humanidade, é bastante, não é nem metade, são 3/4. 3/4 da humanidade terá a marca da besta, o outro 1/4 não. O outro 1/4 terá a marca dos anjos, a marca de Deus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado para não tomar a marca da besta na testa e na mão, achando que é de Deus, certo? Em primeiro lugar, você que conhece as profecias, e aí, então, São Pedro, pessoalmente, virá proteger a cada um de nós. Aqui, para mim, se afigura justamente a proteção de São Pedro, de Deus, os anjos sobre nós, aqueles que realmente seguem a igreja, representado aqui por São Pedro, aqueles que realmente seguem a igreja, seguem os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, seguem a sã doutrina da Santa Igreja e a lei de Deus, esses serão poupados, estarão aí sob a proteção do próprio primeiro Papa nosso, São Pedro, apóstolo, ele mesmo, e então configurando a proteção que aqueles que são de Deus terão nos 3 dias de escuridão. Os ímpios não. Os ímpios não terão proteção nenhuma. Vão matar-se uns aos outros, vão, assim, fazer guerra uns aos outros, e nesse meio aqui de tempo, simplesmente Deus vai permitir que o inferno seja esvaziado, os demônios virão todos para a terra, matarão com a licença do Senhor
matarão essas pessoas e simplesmente levarão aí para o inferno. Vai ser dizimado tudo. Vai ser dizimado os ímpios, os iníquos, com propriedades, criações, com tudo. Não vai sobrar nada. Se você pensa que aquele indivíduo ímpio da sua vizinhança que tem aquele carrão, aquela casona, aquela motona vai sobrar para você, não vai. A gente nem colocaria a mão, né? Mas não vai sobrar mesmo, vai ser tudo destruído. Mas nós juntando aqui com Nossa Senhora do La Salete, que nos fala que o planeta está em revolução, terremoto, maremoto, tsunami, ciclone, tufão, etc., você vê a desgraça que vai ser nesses 3 dias de escuridão, quando a ira do Senhor cair sobre a terra. E fazendo justiça. E fazendo justiça. No 4º dia, quando você abrir a porta, você vai olhar e falar, bom, a turminha que me perseguia, isso é fininho, acabou. Já era, acabaram no nada. E isso tudo é justo que aconteça, uma vez que são pessoas ímpias e iníquas que querem derrubar a igreja de qualquer jeito. Eles acham que eles podem vencer a Deus. Bom, a má notícia para eles é que assim, eles conseguiram tomar a igreja. Não conseguem fazer tudo o que eles querem. Botar uma plaquinha bergoliana lá e botar simplesmente freira para fazer aí a celebração litúrgica, ou até missa, ouvir confissão, não conseguem. Colocar padres casados, não conseguem. Um monte de coisa que eles estão tentando, eles não conseguem. Porque aí o freio de mão para eles é terrível, né? Eles querem tanto enganar as pessoas, eles querem tanto que as pessoas simplesmente achem que eles são a igreja verdadeira, caem na conversa deles para ir para o inferno, mas são esses enganados que estão lá que não estão permitindo mudança. Porque eles acham que eles estão na igreja verdadeira ainda. Olha como que o jogo de xadrez é terrível, né? Eles acham que eles estão na igreja verdadeira, então eles não vão aceitar esse tipo de mudança de jeito nenhum. Os bergolianos, tudo bem, mas quem está lá enganado, tem uma turma boa lá enganada, não aceita. Não aceita, não permite. Então, olha, o tal do sínodo aí já é a 3ª edição, né? Porque já teve da Amazônia em 2019, depois teve ano passado, teve esse ano também. Não adianta, eles não conseguem colocar mulher padre casada, etc., como eles querem. Eles não conseguem. E chegaram a falar até de colocar leigo no lugar de padre, né? Aí tem o professor Emílio aqui. Aí aquele professor Emílio vai dizer que ele está no lugar de padre, tá vendo só? A gente não pode fazer isso. Você viu o que ele fez? Então, aí eles tomam a igreja da gente. Gente, por favor, vamos cair na real, não dá para fazer isso. A proposta aí de um bispo da Colômbia era os padres irem para Roma, fazerem cursos, enquanto os leigos tomavam conta da igreja para eles. Eles vinham uma vez por mês, celebravam a missa, arrecadavam dinheiro, missa entre aspas, né? E voltavam de novo. Não, meus padres têm que estudar, eles não são para ficar aqui na paróquia. Puxa vida, né? Falar isso para um Padre Pio, falar isso aí para um cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, ver qual a opinião deles, é verdade? E para tantos santos que foram padres aí, foram bispos, para ver qual a opinião deles a respeito disso. Absurdo, o pastor tem que estar junto com o rebanho. É que esses não são pastores. Né? Tem muitos aí, que em vez de ser pastores, são salteadores, estão só querendo grana e levar o povo aí para o infernão mesmo. Né? E chegaram até a falar de leigo celebrando missa. Estão fazendo consagração. Então, o negócio é assim, só que aí eles não conseguem fazer, porque um monte de gente que está lá acha que é a igreja verdadeira ainda, não entendeu que não é, e aí eles não permitem. O que se escandaliza, daí eles não conseguem fazer um monte de coisa. É bonito de ver. Estão numa camisa de força, estão atrasados, o Senhor é maravilhoso. Eles tomaram a igreja do Senhor, mas o Senhor não deixa eles fazerem o que eles querem. O castigo é esse aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e nesse dia, então, nesses 3 dias, estarão os espíritos infernais, legiões de demônios inumeráveis que invadirão a terra e executarão as ordens da justiça divina, causando terríveis calamidades e desastres. Devem atacar tudo, eles devem ferir pessoas individuais e famílias inteiras, entendeu? Não é possível que naquela casa não tenha um que salve? Então, é possível sim. É 1/4 da população mundial. Não quer dizer que cada 4 pessoas certinho, na média, é 1/4. Mas não quer dizer que, bom, em cada família só pelo menos um. Até porque tem família que não tem mais 4, tem 2, 3 só. Então, não quer dizer isso. Depende do coração da pessoa, depende da pessoa estar buscando o Senhor, se converter em tudo que está vindo aí. Né? Vem aí a grande fome, vem aí a grande tribulação, com guerras, etc. Tá certo? Notícia aí que o Putin, lá da Rússia, em poucas semanas já fez 2 testes nucleares. O que ele está querendo fazer? Não tem que fazer na vida ficar brincando de apertar botão e explodir bombinha? É claro que não. Eles estão se preparando para realmente fazer o que eles querem fazer e o que o anticristo vai mandar fazer. Colocar o mundo em guerra. Não precisa nada.
Só o Putin ali atacando a Ucrânia e aí atacando algum país da OTAN, porque se meteu no caminho dele e deu ar. Mas ele já falou que ele vai fazer isso porque a OTAN são os países do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, os países do Atlântico Norte, o Tratado do Atlântico Norte estão dando aí munição, armas, drones, tudo mais lá para a Ucrânia. Ele já falou que vai atacar esse pessoal para parar de dar arma para a Ucrânia. Então basta ele falar, agora chega, vocês estão atrapalhando e explodir aí, mandar um míssil na Inglaterra, né? Eu não sei. Qualquer um desses paizinhos ali que fazem parte da OTAN, pronto, acabou. Afundar um navio dos Estados Unidos lá, pronto, acabou. Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, o pessoalzinho lá de Israel também briga com um, briga com o outro, começa um míssil na cabeça do outro. Terceira Guerra Mundial, que lá é cheio de interesse financeiro, porque o petróleo está lá, da maior parte do mundo. Pronto, Terceira Guerra Mundial. Então, nós temos já pelo menos 2 focos de Terceira Guerra Mundial. Tá certo? Aqui no Brasil, o Uruguai está requisitando uma das cidades da fronteira com o Rio Grande do Sul, diz que é deles. Aqui em cima, a Venezuela está arriscada aí a invadir o Brasil também, que eles querem a Guiana lá, diz que é de volta, diz que era deles, tal de Maduro, e então já tem lá o exército reforçando lá a fronteira para evitar a invasão para o nosso lado. Daqui a pouco o Paraguai fala que é o pedaço dele de volta também. Bom, enfim, resultado do campeonato e da história é assim para virar uma guerra mundial e guerras localizadas, guerras civis nos próprios países. Basta alguém chegar aí e falar, o quê? Eu tenho o direito de ser presidente! Quem me apoia? E um monte de gente vai apoiar e vai ficar apontando para o céu igual fez a outra vez. E aí vai levar um monte de gente à loucura de novo, vai levar um monte de gente da idolatria aí para o fanatismo, e pronto, começou a guerra aqui no Brasil. Pode ver que eles não deixam esfriar a marmita, né? Tá sempre esquentando o banho-maria, né? Esquenta um pouquinho mais, vamos ver que esquentou muito, opa, para nós azedar, vamos dar uma diminuída, diminui um pouco, começa a esfriar, daqui a pouco tom de novo. É sempre assim. Vão ficar nessa novelinha aí até a hora que explodir guerra civil no Brasil. Ó, gente, por favor, tá na nossa cara, as profecias estão acontecendo. Então, nós, do nosso lado, a gente sabe que o Senhor vai nos poupar, que os anjos vão proteger as nossas casas, vão proteger a nós, pelo menos, diante do altar da igreja doméstica. Os familiares que não são de Deus, lamentavelmente, o que eu posso falar? O que eu posso falar? A moça, mais o marido dela, com 2 crianças, há um tempo atrás, queria vender a casa aqui para a Itália, atrás do padre, entre aspas, espírita excomungado da Silva, participante da maçonaria. Então, já está mais que excomungado. Certo? Eu falei para ela, mandei um e-mail para ela naquela época, dizendo por tudo que por A mais B mais C, fazendo uma baita equação lá, mostrando, provando para ela a tese de por que ela não devia ir. Eu não sei se ela foi ou não, porque ela disse que não gostou e não falou mais comigo. Vai fazer o que na Itália? A Itália vai ser destruída. Quem estiver lá. Certo? A Itália vai ser destruída. Vai fazer o que lá atrás de gente que está fazendo parte do golpe do anticristo? Ser destruído. Então, meus irmãos, é isso. A gente continua sendo igreja doméstica, o chamado do Senhor é esse. Continuamos aí com a Sagrada Face, sendo devotos à Sagrada Face, de Nosso Senhor, das almas do purgatório, dos nossos santos de devoção, devotos do nosso anjo da guarda também, que está aí o dia inteiro trabalhando conosco, por nós, inclusive para nós, por Deus, ele faz essa missão difícil, não queria ser anjo da guarda de ninguém, não. Olha que eles têm muita paciência, porque, sinceramente, a gente dá muito show demais, tá louco? A gente dá, olha, eu queria que você visse assim, a cara do seu anjo da guarda, a expressão do rosto dele, naquelas horas que você está dando aquele maior fora, igual Santa Gema via, né? Ele só olhava, sabe? É terrível. Para ele é uma coisa terrível. Do nosso lado, para a gente ser perfeito, como Deus, Pai do céu, é perfeito, Jesus mandou no Evangelho e a gente só deslizando nas cascas de banana do pecado. Uma coisa terrível. E nós continuamos, então, fiéis a nosso Senhor e seremos poupados. Assim é a profecia, justamente, de Jesus ao Padre Pio, para esses tempos que são os últimos, para esses 3 dias de escuridão que vem aí, e que então, depois disso, vem São Pedro e São Paulo, vão colocar então Pedro os Romanos no trono, aí organiza a igreja, Jesus volta para julgar os vivos e os mortos. Na verdade, é os mortos e os vivos, primeiro os mortos, como ensinou São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vão ser destruídos, vão ser levados pelos demônios. A gente fala assim, eu quero ver, é uma forma figurada de falar, né? A gente fala assim, eu só quero ver, né? Na verdade, a gente não quer ver nada dessas coisas, mas é uma forma de dizer, né? Queria ver essa gente que acha o demônio legal,
Fazendo entrevista com um cara desse, né? Uma chegadinha lá no inferno com o microfone e falar assim: e aí, você agora acha o demônio legal? Você continua achando? Não! Ai,